Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início a mais uma escola bíblica dominical, nesta manhã abençoada, onde as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a estar orando comigo para que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, abençoando este trabalho. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós invocamos o Teu nome, te agradecemos pelos Teus grandes feitos em nossas vidas. Verdadeiramente, nós, a Tua igreja, podemos e devemos dizer Ebenezer, porque verdadeiramente até aqui o Senhor nos ajudou, verdadeiramente até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai Santo, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, que o Senhor venha abrir os nossos corações para compreendermos a Tua palavra, que será ministrada, que será lida, que será examinada nesta manhã. Abençoe cada irmão, abençoe cada família que está, ó Deus, ao alcance dessa transmissão. Que a Tua graça venha estar sendo derramada sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos e o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Onde nós estamos estudando a palavra de Deus, nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino, com os nossos irmãos Adomias e a nossa irmã Ana Laura. Glória a Deus. Primeiro a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor e engrandecer Ele nesta manhã. Se coloque em adoração ao Senhor na sua casa, em louvor, rendendo graças ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Yeshua. Oh, clame ao nome do Senhor Jesus. Clame ao Senhor nosso Deus. Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Oh, Yeshua. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Nós rendemos graças ao Senhor, meu Pai. E agradecemos, meu Deus, por podermos estar te adorando, te louvando e agradecendo ao teu nome, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, amados, eu quero convidar você agora a abrir comigo a Bíblia Sagrada. O texto base
É a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Nós estamos estudando sobre os anjos. Dentro da teologia, essa matéria ela é chamada de angelologia, que ângelo é anjos e logia ou logia é estudo, é o estudo dos anjos. Hoje nós vamos para a parte 3 desse estudo, a parte final. Dividimos em 3 etapas para que tivéssemos uma melhor compreensão desse estudo. A intenção não é fazer com que ninguém seja doutor na matéria, mas é para termos uma compreensão melhor dessa doutrina bíblica, que você possa depois rever o que foi estudado, meditar nessa palavra, porque ela edifica as nossas vidas para a glória do nome do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Como nós já vimos aqui, o autor aos Hebreus no capítulo 1, ele mostra que Jesus é superior aos anjos. E no final ele fala que os anjos são espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Eles ministram então a favor da igreja, dos salvos, dos eleitos, dos que temem e obedecem ao Senhor. Nós vimos na primeira parte desse estudo o quê? Só fazendo uma revisão. Vimos as provas bíblicas da existência dos anjos. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento provam a existência desses seres. Como eu já disse, se você é cristão e crê na Bíblia, você tem que crer na existência dos anjos, porque a Bíblia prova a existência deles. Nós vimos que os anjos são seres criados, eles existem, mas foram criados. Eles não são como deuses que sempre existiram. Eles tiveram um início, eles tiveram uma criação, foram criados por Deus. Nós vimos na primeira parte as características dos anjos, que eles são espíritos, como diz Hebreus 1,14. Se eles são espíritos, em essência eles não têm carne, não têm sangue e não têm osso. Vimos que eles são seres pessoais. Por que pessoais? Porque eles são seres que têm vontade própria. Nós vimos que eles são inteligentes. Falo mais uma vez, apesar de serem inteligentes, eles não são oniscientes. A onisciência pertence apenas a Deus. Eles são seres velozes. Apesar de serem velozes, não são onipresentes. A onipresença pertence apenas a Deus. Vimos que eles não são uma raça, porque um anjo não descende de outro anjo. E vimos que eles são maiores do que o homem, são mais poderosos do que nós, na visão da criação. Apesar de terem poder, de serem mais poderosos ou maiores do que o homem, eles não são onipotentes. A onipotência também é uma característica apenas de Deus. Domingo passado nós vimos a parte 2, e na parte 2 nós vimos as atividades dos anjos. Nós vimos que eles louvam a Deus, que eles obedecem às ordens do Senhor. Vimos sobre a hierarquia dos anjos. Nós vimos em Apocalipse, a título de exemplo, capítulo 12, onde João diz que houve uma batalha no céu e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Miguel e os seus anjos. Quando diz seus anjos, não significa que os anjos foram criados por Miguel. Não, só mostra que eles estão sendo liderados por ele. Então existe uma hierarquia entre os anjos. Vimos as classes angelicais. A primeira que vimos foram os serafins. São seres de 6 asas, estão vinculados à adoração. Vimos os querubins, que são seres de 4 asas, que estão relacionados à proteção. Vimos a classe dos arcanjos. Lembrando que a Bíblia só mostra o nome de um arcanjo, que é Miguel. Contudo, ela não diz que ele é o único. Daniel capítulo 10 diz que ele é um dos primeiros, mostrando que existem outros iguais a ele. É a classe dos arcanjos. Muitos pais da igreja também defendiam essa tese. Vimos sobre Gabriel, ele aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E vimos por último sobre o anjo do Senhor, que, como nós explicamos, era uma teofania do Senhor Jesus. É um protótipo de um tipo de Cristo no Antigo Testamento, porque ele falava como Deus, agia como Deus. E um anjo comum
não faria o que ele fez. Hoje, então, nós estamos iniciando a parte 3 desse estudo. E para iniciar esse estudo, nós vamos falar hoje sobre o falso anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, é o texto que está aí no slide. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O que o apóstolo nos diz? Ele diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nesse capítulo ali, o apóstolo estava falando dos falsos apóstolos que iriam surgir no meio da igreja. Ele já alertou a igreja para não ficar admirada por isso, de parecer falsos apóstolos, porque afinal de contas o próprio Satanás ele se transfigura em um anjo de luz. O que Paulo diz aí? Que Satanás ele não é um anjo de luz, mas ele se transforma em um anjo de luz para enganar as pessoas. Da mesma forma que um obreiro não é o apóstolo, mas ele se faz por apóstolo, ele tenta parecer ser um apóstolo, assim é Satanás. Ele tenta parecer um anjo de luz, ele se transfigura em um anjo de luz, mas ele não é um anjo de luz. É o que o apóstolo Paulo diz. Ele então é um falso anjo de luz. É sobre esse falso anjo de luz que nós vamos falar nesse estudo de hoje. Bem, qual que é a existência desse ser? No Antigo Testamento, Satanás ele é referido em 7 livros e ele tem diferentes nomes. Vamos ler apenas 2 passagens, uma de Jó, capítulo 1, versículo 6. Vou pedir para os nossos irmãos para fazer a leitura, a nossa irmã Ana Laura, livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6. E depois o nosso irmão Adomias vai ler Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 e o 2. Nossa irmã Ana vai estar lendo Jó, capítulo 1, versículo 6. E o nosso irmão Adomias vai ler Zacarias 3, versículo 1 e 2. Pode ler, Brasil? Sim. Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Ok. Zacarias capítulo 3, irmão Adomias. É o versículo 1 e o 2. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Amém. Então ele tem diferentes nomes. Nessas 2 passagens, esse falso anjo de luz, ele é chamado de Satanás. É um termo que significa opositor. E é isso que ele faz, ele se opõe. Conforme Zacarias 3, ele se levantou, ele se opôs contra o ministério de Josué. E ele se opõe a tudo que diz respeito a Deus e às coisas sagradas. Nos últimos dias nós temos visto como ele vem se opondo contra principalmente valores familiares da nossa sociedade. Este é Satanás, ele é o opositor. Tudo que é bíblico, tudo que é doutrina, ele vai se opor contra ela, porque é na sua essência ser esse opositor. Quando ele deixa de ser o anjo de luz, ele passou a ser Satanás, passou a ser o opositor do povo de Deus. No Novo Testamento, ele é referido por todos os escritores. No Antigo Testamento ele aparece em 7 livros. No Novo, ele aparece por todos os escritores do Novo Testamento falam sobre ele. Vamos ler 2 passagens, Mateus capítulo 13. O apóstolo e evangelista Mateus, ele se refere a esse falso anjo de luz. No capítulo 13, versículo 19, Mateus diz assim:
ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aqui Mateus está registrando a parábola do semeador. E ele se refere a esse falso anjo de luz como sendo o maligno. Porque é isso que ele é. Ele é um ser malvado. Ele é maligno em sua essência. Quando ele deixou de ser o anjo de luz, ele passou a ser um ser maligno. Um ser que quer produzir sofrimento, que quer trazer condenação para a vida das pessoas. O apóstolo João, no seu evangelho, também se refere a ele. João capítulo 13, o versículo é o 2. João capítulo 13, versículo é o 2. O apóstolo diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Aqui o apóstolo João, ele fala da existência desse falso anjo de luz e o chama de diabo. Mateus o chama de maligno e agora João o chama de diabo. Então a Bíblia mostra a existência desse falso anjo de luz. No Antigo Testamento ele aparece em 7 livros com diferentes nomes, e o Novo Testamento ele aparece sendo referido por todos os escritores, e cada um chama ele de um nome diferente, mas todos se referem ao mesmo ser, que é esse falso anjo de luz. Qual é o caráter desse falso anjo de luz? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia demonstra como é o caráter hoje desse falso anjo de luz. Ele é demonstrado por sua astúcia. Ele é um ser astuto. Por que ele é astuto? A Bíblia mostra que ele tem várias estratégias e várias ciladas. Ele não é um ser, abre aspas, burro, fecha aspas. Não. Ele é muito estrategista. Uma vez que ele quer se opor ao povo de Deus, ele vai fazer essa oposição não é de qualquer maneira, mas de forma inteligente, de forma estratégica. Como ele é maligno, ele quer trazer sofrimento à vida das pessoas, ele faz como? Muitas vezes através de ciladas, de forma sorrateira, porque é o caráter dele. E muitas vezes o cristão não entende isso e ele cai nas ciladas, porque ele não entende e não percebe, não busca discernimento de Deus para ele entender as estratégias do inimigo, para ele poder ter olho espiritual e não cair nas ciladas do adversário. Ele fez isso com vários homens de Deus, com várias mulheres de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele arma estratégias. Quando ele quer derrubar alguém, ele não vai de forma afoita. Muito pelo contrário, ele vai arrumando estratégias. Lembra quando ele tentou Jesus no deserto? O evangelista Lucas diz que após aquela tentação, ele deixou Jesus até o momento oportuno. Ou seja, ele saiu dali e ficou esperando um outro momento oportuno. Ele ficou criando estratégia, tentando derrubar o mestre. E se ele agiu assim com o Senhor Jesus, imagina contra nós, a igreja. Então nós temos que buscar de Deus fortalecimento, principalmente discernimento, para que nós vamos distinguir essas estratégias, essas ciladas que ele tem buscado contra o povo de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, pedir nosso irmão Adomis que faça a leitura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11, capítulo 2, desculpa, o versículo é o 11. Amém. 2 Coríntios, pode fazer a leitura. Porque não ignoramos aos seus ardis. Amém. Glória a Deus. Isso é o próprio apóstolo Paulo dizendo que nós não devemos ignorar os seus ardis, as suas ciladas, as suas estratégias. Então é uma orientação que o apóstolo nos dá. Ele mostra o caráter do diabo, que ele é um ser que faz ciladas contra as pessoas. Então nós não podemos ignorar esses ardis. O seu caráter também é demonstrado pelo poder que ele tem.
Lembra que ele é um falso anjo de luz? Porque falso anjo de luz, porque ele é um anjo, mas não mais um anjo de luz. E vimos que o anjo tem mais poder do que um homem natural. Quando diz que esse falso anjo de luz tem poder, não é que ele é onipotente, muito pelo contrário, onipotente é só Deus. Ele não consegue nem equiparar o seu poder com a Deus, impossível. Mas nós não podemos ignorar os seus ardis, porque em relação à vida humana, ele tem poder muitas vezes para cegar o homem, criar planos, estratégias que realmente vai derrubá-lo. 2 Tessalonicenses, o apóstolo fala sobre isso, sobre o poder que ele tem para agir contra a humanidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 9 e o versículo 10. Vou pedir a nossa irmã Ana que faça a leitura. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e o 10. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderiam salvar. Então, aqui que o apóstolo está dizendo? Que o anticristo vai vir segundo a eficácia de Satanás e com todo o poder dele. E esse poder, ele se manifestará como? Através de sinais e prodígios. Eu sei que é de mentira, porque não vem de Deus, mas é algo para enganar as pessoas. Ele então tem poder de fazer sinais. Ele tem poder de fazer muitas vezes algo que aos olhos humanos é um prodígio. É o caráter dele. E tem muita gente enganada. Tem pessoas que só correm atrás de milagres, só correm atrás de sinais. Nem todo sinal é de Deus. Nem todo milagre é de Deus. Lembra no caso de Jó? Esse mesmo falso anjo de luz foi até Deus e Deus diz: você pode ir e tocar em tudo que Jó tem. Então quem destruiu as coisas de Jó foi o falso anjo de luz. E em determinado momento desceu o fogo do céu e consumiu os animais que pertenciam a Jó. Alguém disse a Jó: ó, fogo de Deus desceu do céu. Não era de Deus. Aquele sinal, aquele prodígio foi realizado por quem? Pelo falso anjo de luz, porque ele tem poder. Então nós não podemos nos basear nossa fé em sinais e prodígios, mas é na palavra de Deus. Deus tem poder de realizar sinais nas nossas vidas, prodígios, de nos curar, mas a nossa fé está na palavra do Senhor, não apenas em sinais, porque sinais do falso anjo de luz também pode operar, porque ele tem poder para isso. O seu caráter é demonstrado por seus enganos. Uma pessoa que engana, o caráter dela é um caráter ruim. Então o caráter desse falso anjo de luz é assim, um caráter enganoso, porque ele engana as pessoas. Não à toa a Bíblia chama de pai da mentira. É o que ele fez com Eva lá no jardim do Éden. Ele enganou aquela mulher. E assim ele tem feito com a humanidade. Ele lança seus enganos. Ele tem enganado ricos, tem enganado pobres. Ele engana homem, ele engana mulher. Ele engana quem não está firmado na palavra de Deus. Por isso Pedro diz que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele vai lançando os seus enganos. E quem não tiver com os olhos espirituais abertos vai ser enganado por ele. 2 Coríntios 11, 14, olha o que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. É o texto que nós já lemos. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E o 15, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça.
o que Paulo diz aqui, que uma das formas dele enganar as pessoas é usar falsos ministros, é trazer falsos profetas, é trazer falsos mestres, para trazer falsos ensinamentos. Ele trouxe um falso ensinamento para Eva, dizendo que ela podia comer do fruto e não ia morrer. E hoje ele tem feito isso. Trago falsos ensinamentos, como? Através de falsos mestres, de falsos profetas, dos seus ministros, como diz aqui o apóstolo Paulo. Então o caráter dele é demonstrado assim por seus enganos. É por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus. Sermos como os bereanos. Paulo ensinava, eles conferiam na Bíblia para ver se realmente aquele ensino era de Deus. Então nós temos que conferir tudo na palavra do Senhor para ver se realmente é assim, para não sermos enganados pelo falso anjo de luz. O seu caráter também é demonstrado por sua conduta. 1 Pedro 5,8 é o texto que eu citei. O apóstolo Pedro, ele diz desta maneira, 1 Pedro 5, o versículo é o 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a conduta dele. Ele é diabo, ele é opositor, e ele está ao derredor, rugindo como um leão. Ele está ao derredor, ou seja, ele está buscando uma brecha para entrar no meio do povo. Ele está buscando uma oportunidade para enganar, para lançar os seus dardos. Essa é a conduta dele, buscando um momento oportuno para roubar a fé do coração das pessoas. E o seu caráter é demonstrado por sua índole. João 8,44 diz que o pai da mentira, ele é o pai da mentira, ele cria todas as mentiras. É a índole dele, é enganar, é lançar mentira. Não podemos acreditar em nada do que ele diz. Agora vamos ver a sua obra. Qual que é a obra desse falso anjo de luz? Ele deu origem ao pecado. 1 João 3,8. Olha o que diz o apóstolo João. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então ele deu origem ao pecado. Ele foi o primeiro ser a pecar, e depois ele levou Eva e Adão a pecarem contra Deus. Essa é a sua obra, de fazer com que as pessoas venham transgredir os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor. Ele também causa opressão. Atos 10:38, o apóstolo Pedro diz ali naquele discurso que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ou seja, se Jesus curava os oprimidos do diabo, isso mostra que uma das obras que o diabo faz é oprimir as pessoas. É lógico que nem toda enfermidade é opressão diabólica, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muitas enfermidades que são sim opressões diabólicas. É uma obra que esse falso anjo de luz faz, é trazer opressão para a vida das pessoas. Ele provoca também sofrimento. É a sua obra. Ele quer trazer sofrimento, porque não quer que as pessoas sejam felizes. Jesus, ele disse aos seus discípulos que deixe-vos a paz, a minha paz os dou. Em outro discurso ele diz que queria que a nossa alegria fosse completa. Deus quer que os seus filhos sejam alegres, felizes, vivam em paz. Só que o falso anjo de luz não. A alegria dele é provocar sofrimento. A obra que ele faz é trazer sofrimento para a vida das pessoas. Pedi ao nosso irmão Domingues para ler Lucas 13:16. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, o versículo 16.
Sim. E não convia soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. Aqui o Senhor Jesus estava curando aquela mulher encurvada, e ele diz então que o diabo estava mantendo ela presa por 18 anos. Ele que estava trazendo sofrimento para a vida daquela mulher. Então esse falso anjo de luz, ele faz isso. Ele provoca sofrimento nas famílias, ele provoca sofrimento na vida do homem, sofrimento na vida da mulher, ele traz sofrimento para a vida da mãe, para a vida do pai. É obra dele. Ele causa morte, diz a Bíblia. Ele atrai as pessoas para o mal. Ele tenta dissipar a verdade. E ele cega as mentes. Esse texto de 2 Coríntios 4,4, Paulo ele diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Isso é uma obra que ele faz, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então ele lança cegueira espiritual, ele faz com que as pessoas venham praticar idolatria, faz com que as pessoas venham acreditar em sortes, eles fazem que as pessoas venham acreditar em tudo quanto que é absurdo, menos na Bíblia, porque ele cega a mente das pessoas, cega o entendimento dos incrédulos, e as pessoas acreditam em 1 milhão de coisas, menos na palavra de Deus. Por que isso? Porque é obra do falso anjo de luz. Seus nomes, nós vimos então seu caráter, vimos sua obra, os seus nomes. Não vou listar todos os nomes, só alguns. A Bíblia chama ele de diabo, como nós vimos em 1 Pedro 5,8, diz que o diabo anda ao derredor. Esse falso anjo de luz é chamado de Satanás, é o texto que nós vemos em Zacarias 3,1, que é opositor. Ele é chamado de dragão em Apocalipse 12. Apocalipse 12 também chama ele de serpente, ou a antiga serpente. Ele é chamado de maligno, como nós vimos em Mateus 13. Ele é chamado de inimigo. João 10,10, muitas pessoas pegam esse texto e acham que ele se refere a esse falso anjo de luz. Eu quero que você faça a leitura comigo, onde ali o Senhor Jesus fala de um ser e o chama de ladrão. Esse texto, será que Jesus está falando do falso anjo de luz? Muitos acreditam que sim, e fala, o diabo mata, rouba e destrói, conforme João 10,10. O texto diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, há duas pessoas nesse texto. Um é Jesus, que veio para dar vida com abundância, e a outra pessoa é chamada de ladrão, que mata, rouba e destrói. Muitas pessoas pegam esse termo ladrão de João 10,10 e acham que Jesus está falando do diabo ou do falso anjo de luz. Só que o contexto de João 10, Jesus não está falando do falso anjo de luz, muito pelo contrário. Ele diz assim, no versículo 1, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O versículo 8, ele é a chave. Jesus diz que todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. As pessoas que tentaram levar as ovelhas de Cristo após elas mesmas, com seus ensinamentos falsos, Jesus diz que esses são ladrões.
Então, ladrão de João 10:10, Jesus está dizendo que são os falsos mestres, são os falsos profetas. Ele não está falando do falso anjo de luz. O ladrão de João 10:10 é o falso líder, é aquela pessoa que tenta enganar as ovelhas de Cristo. Ele só tenta, porque as ovelhas de Cristo não ouvem o ladrão, elas ouvem a voz do seu pastor. Então, entre os nomes do falso anjo de luz, o ladrão não é um deles, porque esse ladrão de João 10:10 se refere aos falsos profetas, aos falsos mestres. E Lúcifer é um nome bem conhecido, tanto no meio cristão como não cristão. Muitas pessoas acham que o nome do diabo ou do falso anjo de luz também é Lúcifer. O que a Bíblia diz sobre isso? Bem, a palavra hebraica para Lúcifer é halal e o grego fosforos, que significa portador de luz. Esse termo Lúcifer é uma expressão usada a título de exemplo para o planeta Vênus. Quando ele alcança o seu esplendor máximo antes da alvorada, do nascer do sol, diz que Vênus é a resplandecente estrela da manhã, que seria Lúcifer no latim, ou Lucifere. Então essa expressão estrela da manhã, ou Lúcifer, nunca se referiu ao falso anjo de luz. Muito pelo contrário. Quando a Bíblia utiliza essa expressão estrela da manhã, ou halal do hebraico, ou fosforos do grego, ou lucifere do latim, ela está se referindo ao Senhor Jesus, nunca ao diabo, nunca ao falso anjo de luz. 2 Pedro, para você não achar que não ficar só nas minhas palavras, é o que o apóstolo Pedro diz, 2 Pedro 1,19. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva, ou a estrela da manhã, ou a halal, ao fosforos, ou a lucifere, apareça em vossos corações. De quem Pedro está falando aqui? Do falso anjo de luz ou de Jesus? É lógico que é de Cristo. Então essa expressão nunca foi dada ao diabo. Então essa palavra Lúcifer nunca foi o nome do falso anjo de luz. Bem, qual que é a origem então desse ser? Será que Deus o criou já como sendo um falso anjo de luz? Não. Deus o criou como um anjo, como os demais. Em um certo momento, ele deixou de ser esse falso anjo de luz. Mas quando isso aconteceu? Há um texto bíblico em 1 Timóteo 3,6, que o apóstolo Paulo diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, quando ele diz a Timóteo: não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Aqui o apóstolo está nos revelando o quê? Que o diabo ele se transformou em diabo por causa da soberba. Ele foi condenado porque se ensoberbeceu. Então o pecado dele foi o pecado da soberba. Essa foi a origem. Ele deixou de ser o anjo de luz, passou a ser o falso anjo de luz, quando ele pecou o pecado da soberba. Quando isso aconteceu? A Bíblia não fala quando, não marca o tempo, mas mostra que isso aconteceu. O texto é 1 Timóteo 3,6. Muitos pegam a profecia de Ezequiel capítulo 28 e veem ali uma passagem como sendo da queda do diabo.
Você não vai ver nenhum dos pais da igreja pegando Ezequiel 28 para falar da queda do diabo. Você não vai ver nenhum dos reformadores, nem Martinho Lutero, nem João Calvino, nem Zwinglio, pegando Ezequiel 28 para interpretar aquela passagem como referindo-se ao falso anjo de luz. Muito pelo contrário. Tanto os reformadores como os pais da igreja, todos interpretaram aquela passagem como sendo uma sátira contra o rei Tiro. Quando diz estavas no Éden, não era um literal, era uma sátira que o autor estava fazendo contra aquele rei, que ele era um rei soberbo. É como se hoje falasse assim: você acha que é a última Coca-Cola do deserto. É uma sátira que a pessoa estava fazendo. Mas mesmo que se pegue aquilo ali, vamos imaginar que aquilo fosse então se referindo a um ser angelical. As pessoas veem ali como se na queda do diabo e conseguem ver ali uma função que ele tinha no céu, como sendo o regente de louvor. Eles tiram essa interpretação do versículo 13 do capítulo 28 de Ezequiel. O capítulo 13 diz assim: em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. A única coisa que o texto diz é isso: que no dia em que foste criado, esses dois instrumentos foram preparados. Mais nada. Aí eles tiram desse texto e conseguem ver esse ser sendo regente de louvor por causa desse versículo. Onde no texto está falando em regente? Em nenhum lugar. De onde então surgiu isso? Existe uma mulher chamada Ellen White que escreveu um livro, A História da Redenção. Ela que criou essa teoria. Na página 13 do livro ela diz que Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra, depois do amado Filho de Deus. Todavia Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angélica. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. A hora dos alegres e felizes cânticos de louvor a Deus e seu amado Filho chegara. Satanás tinha dirigido o coro celestial, tinha ferido a primeira nota, então toda a hoste angélica havia se unido a ele, e gloriosos acordes musicais haviam ressoado através do céu em honra a Deus e seu amado Filho. Foi esta mulher que criou essa história. A Bíblia nunca disse isso, que o diabo ou esse falso anjo de luz um dia foi dirigente de louvor. Não há nenhum versículo, nem parte A de versículo que fale que ele foi dirigente de louvor no céu. O que a Bíblia diz é que ele caiu por causa da soberba. E o que ele fazia antes, a Bíblia não fala. E se formos pegar o texto de Ezequiel, diz que ele era querubim ungido. E vimos que o papel do querubim é de proteção. O serafim é adoração e não o querubim. Bem, entender que ele era dirigente do coral, nós temos que então fazer algumas perguntas. Um coral celestial realmente precisa de um regente? Os anjos precisam de alguém para ensinar o ritmo do hino? Os serafins semitonam? Se perdem nas harmonias? Eles precisam de ensaios? Porque se existe um regente é para tudo isso, para coordenar. É falar que os outros anjos não sabem fazer a sua função. Há alguns textos bíblicos que mostram grupos de anjos louvando a Deus. Um deles é Lucas capítulo 2, onde Jesus estava nascendo e foi anunciado aos pastores o nascimento de Cristo. Lucas 2, 13 e 14, no final dessa passagem, diz que um grupo de anjos louvou a Deus. E naquele momento, Lucas não registrou nenhum regente. Em Apocalipse 5, onde é revelado a João o livro selado, no final do capítulo, ele vê também
milhares de anjos louvando a Deus. Apocalipse 5, vamos fazer a leitura. Vou pedir a nossa irmã Ana que leia. Apocalipse 5, versículo 11 e o 12. Pode ler. 5, 11, 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Graças a Deus. Então João viu milhares de milhares, milhões de milhões, mas não viu nenhum regente. Porque nunca precisou de nenhum regente no coral celestial. A Bíblia nunca disse isso. Não é doutrina bíblica isso que eles têm ensinado. Existem alguns fatos imutáveis na Bíblia sobre o diabo. O primeiro que você não pode esquecer é que ele já está julgado. João 16, 11, Jesus diz que ele já está julgado. Jesus diz Jesus diz que o príncipe desse mundo vem e ele já está julgado. João 16, 11. E o juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ele não será julgado, ele já está. Não existe a menor possibilidade do diabo se arrepender de ser diabo, porque ele já está julgado. Ele já foi condenado. É um fato imutável, isso não vai mudar. Um outro fato imutável é que o inferno foi preparado para ele, para o diabo. Mateus 25, 41 diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então o inferno é uma cadeia para o diabo, é uma condenação para ele. E muitas vezes a gente vê em revistas, em quadrinhos, em filmes, e tem muito crente que acha que pensa que o diabo é o carcereiro do inferno, que ele manda lá. Eu tinha visão que o diabo está lá no inferno oprimindo os outros. Ele não oprime ninguém lá, ele é oprimido no inferno. O inferno é a cadeia para ele. O inferno foi preparado para o diabo, ele não manda lá. Ele é um detento lá. E um fato imutável, último, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que o diabo será esmagado debaixo dos pés da igreja. É isso mesmo. Jesus disse que o diabo vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 20, quero que você faça essa leitura comigo. Muitas vezes as pessoas ficam com medo do adversário, temem. Não precisa temer, meu irmão. Não precisa temer, minha irmã. Romanos 16, 20. Olha o que o apóstolo diz: que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Então ele vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. A igreja vai pisar nele, vai esmagá-lo, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, meus irmãos, nós vamos finalizar aqui essa sessão de estudo sobre os anjos. Ficamos 3 domingos falando sobre esse assunto, que você possa rever, meditar na palavra de Deus, e sempre lembrando que eles são espíritos ministradores em nosso favor, porque vamos herdar a salvação e somos o povo de Deus, a igreja de Cristo. Amém e amém.